Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about relationships, especially when relationships have a crisis, because we're talking about the in Portuguese, it's a crise dos 7 anos, or the 7-year crisis. It's a concept, I'm not sure whether it's scientific or not, that every couple, when they are in a relationship and they have been in a relationship for 7 years, in the seventh year, they have this crisis they have to overcome. I'm not sure if the couple we are presenting today are going to overcome that specific crisis, but let's see. And did you know that if you want to discuss those topics that we cover in our episodes here, you can, and you actually can do that with a group of like minded individuals who want to share their opinions all in Portuguese. We have the Conversation Club, and the Conversation Club After Hours is our, let's say, coaching program. It's where I get together with a very, very small group of students, usually 3 at a time, and we discuss the topics that were covered in the episodes here in our podcast. Not only the episodes that are being published currently, but all the episodes that have been published before. In addition to this benefit, because we get together very frequently every week, we also have other benefits that you can find out more about by visiting the page www.portuguesewitheli.com/CAH. PortugueseWithEli.com/CAH. And CAH stands for Conversation After Hours, because that's the Conversation Club After Hours. You get that? Tudo bem? Agora vamos embora começar com o nosso episódio de número 230, Crise dos 7 anos. Minha esposa sempre adorou umas DRs, mas eu fugia disso como o diabo foge da cruz. Sei que a gente tem que discutir a relação de vez em quando, para colocar os pingos nos is e passar tudo a limpo. Mas eu nunca fui muito de filosofar. Prefiro vivenciar. Depois, se tiver algo a dizer, digo. Mas minha esposa não. Com ela, tudo tem que ser minuciosamente analisado. E agora que a gente está dobrando a esquina dos 7 anos, ela deu para ficar muito mais ressabiada. Acontece uma coisinha de nada e ela já quer se sentar à mesa, colocar nossas questões em pratos limpos. E, se eu dou um passo em falso, ela vai logo ameaçando terminar o relacionamento. Bom, nunca fui o cara mais romântico, mas tentei dar um jeito nisso. Comecei a mandar flores para minha esposa. Comprei o chocolate predileto dela. Até fui deixar o café na bandeja para ela na cama. Ela ficou logo de orelha em pé. Tá tendo caso? Foi a pergunta dela. Porque homem para agir assim só quando tem outra. Eu fiquei pensando, nossa, ela achava que eu podia ser infiel, mas ela era quem tinha fama de namoradeira. Além do mais, sempre fui da opinião de que, se for para ter adultério num casamento, melhor é se separar logo. Não vale a pena o desgaste. Depois daquele balde de água fria, pensei que podia fazer algo para reacender a paixão de nossa relação. Quando conheci minha esposa, ela era fogosa e eu não ficava atrás. E uma coisa que a gente tinha era a espontaneidade. Daí, resolvi ser espontâneo e dei um presente para ela em junho, para comemorar o Dia dos Namorados. Sabe o que ela me disse? Está vendo? Você nunca ligou mesmo para a nossa vida conjugal. Nosso aniversário de casamento é só mês que vem. Não adiantou eu tentar explicar que era presente do Dia dos Namorados. Ela me deixou falando com as paredes. Viu só? Eu tentando aqui fazer média com a patroa e a desgraçada ainda vem com essa desconfiança para cima de mim. Quer saber de uma coisa? Acho que essa tal crise dos 7 anos é verdade mesmo. Antes a gente não estava em crise, mas agora a gente está.
Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador começa reclamando sobre a esposa e um comportamento que ela tem. Ele diz que a esposa dele sempre adorou umas DRs, mas que ele sempre fugiu disso como o diabo foge da cruz. A esposa dele sempre adorou algumas DRs e ele sempre fugia dessas DRs como o diabo foge da cruz. Bom, mas o que é uma DR? Uma DR é a discussão do relacionamento. Quando um casal tem uma DR, isso significa que eles se sentam e conversam. Isso se eles são civilizados. Se eles não são, eles vão ter uma briga, mas vai ser uma DR. E nessa DR eles discutem os problemas, os conflitos, aquelas coisas que não foram resolvidas. E é uma coisa muito profunda, muito séria. Por isso, quando algumas pessoas querem ter DR, a outra parte no casal não quer. E aí fica um conflito ainda maior. E o narrador foge dessas discussões de relacionamento, ou seja, ele foge dessas DRs porque ele não gosta. E ele foge com muita intensidade, porque ele diz que ele foge como o diabo foge da cruz. E a expressão como o diabo foge da cruz significa fugir ou evitar uma situação a todo custo. Você fica desesperado ou desesperada para não estar nessa situação. Por exemplo, quando era mais jovem, o Fernando morava com os pais. Depois que saiu de casa, ele foi morar com os amigos. E, quando se casou, foi morar com a esposa. Em todos esses relacionamentos, o Fernando fugia da responsabilidade como o diabo foge da cruz. Ou seja, o Fernando nunca quis ter responsabilidade por nada. Ele sempre dizia que a outra pessoa tinha que tomar a iniciativa. O Fernando fugia da responsabilidade como o diabo foge da cruz. E tem gente que é assim, né? Tem medo de responsabilidade. Bom, o narrador diz: Olha, eu vejo a necessidade de ter uma DR de vez em quando, para colocar os pingos nos is e passar tudo a limpo. Mas eu mesmo nunca fui muito de filosofar. E o narrador aqui utilizou muitas expressões interessantes. A primeira delas é colocar os pingos nos is. E quando a gente coloca os pingos nos is, isso significa que a gente esclarece todos os pontos de uma situação. A gente coloca tudo em uma posição para perceber e ver tudo o que está acontecendo. E isso significa que não existe nenhuma margem para dúvidas. Não existe a possibilidade de dúvidas. Por exemplo, o João e a Camila pararam de se falar. Eles pararam de se falar porque o João disse uma coisa e a Camila entendeu outra. Depois de um tempo, eles se reuniram, eles se encontraram e colocaram os pingos nos is. Ou seja, eles esclareceram todos os problemas e as confusões do passado. Eles, olha, por que você disse isso? Ah, eu disse isso porque eu pensava assim. Eles explicaram, exploraram, entenderam e esclareceram tudo e agora são amigos novamente. Depois de anos sem se falar, o João e a Camila colocaram os pingos nos is e retomaram a amizade. A outra expressão que o narrador utilizou foi passar a limpo. E quando você passa alguma coisa a limpo, isso significa que você revisa
essa coisa para corrigir erros ou para melhorar as coisas. É possível, por exemplo, passar um texto a limpo. Você escreve o texto, lê, vê que tem alguns erros e passa a limpo. Você revisa, corrige os erros e agora você tem um novo e bom texto. Mas também é possível passar uma discussão a limpo, passar uma relação a limpo, passar um problema a limpo. Você revisita ou reavalia esse problema e, finalmente, corrige os problemas para não ter mais. E o narrador disse que ele não é muito de filosofar. Ele sabe que é necessário discutir a relação, mas ele não é muito de filosofar. E filosofar é basicamente refletir ou pensar sobre questões muito profundas, questões mais aprofundadas, né? Fazer filosofia mesmo. E para o narrador, discutir a relação é uma discussão, é filosofar. E ele não gosta de filosofar. Ele prefere vivenciar. E essa é uma boa distinção, porque vivenciar significa experimentar, passar por uma experiência, por uma situação. É uma coisa direta que você experimenta. Por exemplo, quando eu era criança, sempre sonhei em visitar a China. Depois de adulto, tive a oportunidade de vivenciar a cultura chinesa numa viagem que eu fiz. Eu tive a experiência de vivenciar a cultura chinesa numa viagem que fiz. E hoje é possível vivenciar muitas culturas sem sair de casa, né? Nós temos a internet. Bom, daí o narrador começa a explicar um pouco como a esposa dele se comporta. Ele diz que a esposa dele tem que analisar tudo minuciosamente. Ou seja, a esposa dele tem que analisar tudo cuidadosamente, detalhadamente, com muita atenção aos mínimos detalhes. Por exemplo, agora que eu recebi o seu artigo, eu vou ler o seu artigo minuciosamente, procurando por erros gramaticais, inconsistências no uso de vocabulário. Eu vou olhar o seu texto minuciosamente. Esse é o meu trabalho, geralmente, com os meus alunos, né? Meus alunos enviam e eu tenho que olhar o texto deles minuciosamente. E aí o narrador diz, olha, a minha esposa analisa minuciosamente tudo. E a gente, ou seja, ela e eu, estamos dobrando a esquina dos 7 anos. E agora que a gente está dobrando a esquina dos 7 anos, a esposa dele começou a ficar mais ressabiada. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é dobrar a esquina. Dobrar a esquina tem um significado concreto, que é entrar em uma rua, quando você dobra a esquina, mas aqui no monólogo, ela está sendo usada para indicar a proximidade de alguma coisa. No caso dos 7 anos de casamento do narrador. Eu posso dizer, por exemplo, que eu estou dobrando a esquina dos 40 anos. Eu não tenho exatamente 40 anos, mas estou perto de completar. Por isso, eu estou dobrando a esquina dos 40. Lá no guia de aprendizagem você vai ver algumas anotações adicionais sobre essa expressão. E como os 7 anos de casamento estão se aproximando, a esposa do narrador está ficando mais ressabiada. E ressabiado, ou ressabiada, é quando uma pessoa fica desconfiada, ela fica, e por isso ela talvez tenha uma atitude um pouco mais agressiva ou uma atitude antipática, por causa dessa desconfiança ou desse medo. Por exemplo, o Carlos
foi casado 4 vezes e, em todos os casamentos, a esposa disse: Eu te amarei para sempre. Depois de 4 casamentos, o Carlos ficou ressabiado. E quando uma mulher diz que o ama, ele pensa que talvez ela não o ame. Ele ficou ressabiado depois de tantos casamentos fracassados. E, aparentemente, a esposa do narrador realmente está muito ressabiada, porque quando acontece alguma coisa, ela quer colocar as questões em pratos limpos. Se acontece um problema, ela quer colocar as questões em pratos limpos. E colocar as questões em pratos limpos, ou colocar alguma coisa em pratos limpos, é uma expressão informal que significa discutir um problema ou uma situação de forma aberta e direta, de maneira muito honesta, muito transparente. Por exemplo, lá no lugar onde eu trabalho, as pessoas estavam fazendo fofocas sobre o meu relacionamento com o meu chefe. Como eu vi que essas fofocas estavam causando problemas para todos, o meu chefe e eu decidimos colocar em pratos limpos essa situação e falar com todo mundo: olha, nós não temos nada, somos apenas bons amigos. Como essas fofocas estavam causando problemas, meu chefe e eu resolvemos colocar tudo em pratos limpos com os outros funcionários. Bom, a esposa do narrador quer colocar tudo em pratos limpos e, se o narrador dá um passo em falso, ela ameaça terminar o relacionamento. Bom, o narrador utilizou outra expressão interessante aqui que foi dar um passo em falso. E quando você dá um passo em falso, significa que você comete um erro ou faz alguma coisa que traz um resultado negativo. Por exemplo, nós estamos negociando um contrato muito importante com esse cliente. Por isso, precisamos ter muito cuidado para não dar um passo em falso. O mínimo erro e nós perdemos esse contrato. Por isso, precisamos ter muito cuidado para não dar um passo em falso. O mínimo erro e o cliente não quer mais trabalhar com a gente. E quando alguém acaba um relacionamento, ela termina. A gente pode dizer, por exemplo, que 2 pessoas terminaram. E isso fica claro que elas terminaram o relacionamento delas. Bom, o narrador viu que a esposa estava ressabiada e ele resolveu tentar melhorar a situação. Ele mudou um pouco o próprio comportamento. Ele começou a mandar flores para a esposa, ele comprou o chocolate predileto da esposa e até deixou café na bandeja para a esposa. E isso é muito comum de ver em comédias românticas, né? É mandar flores, comprar o chocolate, deixar o café na bandeja, na cama. E a bandeja aqui é uma coisa plana, um objeto plano no formato de retângulo que a gente usa para levar coisas em cima. Num restaurante, por exemplo, o garçom tem uma bandeja com a comida e a bebida. Depois que o narrador mudou o comportamento dele, a esposa dele teve uma reação inesperada para o narrador. Ela ficou de orelha em pé. Ela ficou de orelha em pé. E quando alguém fica de orelha em pé, essa é uma expressão muito informal, né? E significa que essa pessoa fica alerta, ela fica desconfiada porque algo chama a sua atenção e ela fica, tem alguma coisa errada aqui. É um pouco como quando um cachorro sente que tem algum tipo de perigo no ambiente. Ele levanta a orelha. E um exemplo que eu posso dar é: o meu filho nunca trabalhou e de repente ele aparece em casa com um telefone novo,
com joias, roupas caras. Hum, eu estou de orelha em pé aqui. Eu estou ficando de orelha em pé porque, se ele não tem trabalho, de onde ele consegue o dinheiro para comprar essas coisas? Eu não sei. Eu não sei de onde ele consegue o dinheiro para comprar essas coisas. E isso me deixou de orelha em pé. E no caso da esposa do narrador, ela ficou de orelha em pé porque esse comportamento era inesperado, era surpreendente. E ela supõe que o narrador esteja tendo um caso. Ela diz: "Tá tendo caso?" E quando uma pessoa tem caso, isso significa que ela tem uma relação amorosa ou sexual fora daquele relacionamento com o qual ela está comprometida. Então, se num casal uma das partes tem um relacionamento com outra pessoa fora do casamento, isso é ter um caso. E muitos escândalos, né, na televisão são de pessoas famosas que têm casos fora do casamento. E quando uma pessoa tem um caso, ela está sendo infiel, que é o que o narrador diz logo em seguida. E infiel é quando alguém não é fiel. Que explicação! Mas é quando alguém não tem fidelidade, quando essa pessoa ela tem uma quebra de confiança, né? Ela quebra a confiança de outra pessoa. Por exemplo, quando descobriu que o marido tinha sido infiel, Márcia pediu o divórcio. Quando descobriu que o marido tinha sido infiel, Márcia pediu o divórcio. E o narrador diz: "Olha, ela diz que eu sou infiel, mas ela era quem tinha fama de namoradeira. Ela era quem tinha fama de namoradeira. E uma pessoa namoradeira é uma pessoa que gosta de flertar, de namorar com muita frequência. Normalmente essa palavra é utilizada para falar de mulheres. Uma mulher namoradeira. Existe a forma masculina dessa palavra, namoradeiro, mas os brasileiros normalmente dizem namorador, que também é aceito e possível. Então, uma mulher é namoradeira, um homem é namorador. Bom, o narrador diz: minha esposa que tinha essa fama de flertar, ou seja, muito provavelmente, quando ela era solteira, ela flertava, ela olhava muito para outras pessoas. E um exemplo que eu posso dar é o seguinte: a Márcia era muito namoradeira quando era mais jovem, mas depois que ficou mais velha, ela amadureceu, se casou e ficou muito tranquila em casa. Ela deixou de ser namoradeira. E o narrador diz: "Bom, eu não fui infiel, não sou infiel. A minha esposa era que tinha fama de namoradeira, então era mais provável que ela fosse infiel. E eu sempre tive a opinião de que, se for para ter adultério num casamento, melhor é se separar logo, porque não vale a pena o desgaste. Se for para ter adultério no casamento, é melhor se separar logo, não vale a pena o desgaste." E aqui nós temos três boas expressões. A primeira delas é o adultério. Em outros idiomas, essa palavra pode ser muito formal, mas em português, nem tanto. O adultério é quando uma pessoa é infiel no casamento ou num relacionamento fechado. Por exemplo, o João cometeu adultério, ou seja, ele teve um caso fora do casamento e se sentiu muito triste, muito culpado. Ele resolveu falar com a esposa, ele confessou que tinha cometido adultério
e esperava o perdão da esposa. No dia seguinte, a esposa pediu o divórcio. Ele cometeu adultério e esperava o quê, né? Ele queria perdão e levou um divórcio na cara. Bom, a outra palavra é separar. E separar é quando duas pessoas que estavam juntas decidem terminar o relacionamento e seguir vidas separadas. Separar tem uma leve diferença de divorciar. Divorciar é uma coisa oficial, envolve documentos. Separar pode ser simplesmente a separação de corpos, por assim dizer. Duas pessoas podem continuar casadas, mas separadas. E aí depois elas só pedem um divórcio. Meus pais, por exemplo, quando eles se divorciaram, foi, acho que 10 anos depois que eles estavam separados. Eles se separaram, passaram muito tempo separados, cada um com sua vida, e depois de 10 anos, mais ou menos, eles se divorciaram no papel. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre essas questões de estado civil e algumas palavras que são úteis para você falar a respeito disso. E por último, temos o desgaste. O desgaste é essa deterioração, essa perda de vitalidade por causa do estresse, do tempo que passa, do excesso de uso. O desgaste pode ser físico, por exemplo. Eu uso tanto esse tênis para correr que ele ficou todo desgastado. O desgaste fez o meu tênis quebrar. Ele deixou de ser um tênis bom por causa do desgaste diário. E o desgaste também pode ser abstrato. Por exemplo, quando conheci minha esposa, nossa vida era muito agitada, tinha muita coisa legal. Depois que a gente se casou, a gente começou a entrar na rotina. De manhã via a cara dela, dizia bom dia, meu amor. Ela dizia bom dia. E nos primeiros anos até que foi bem. Mas com o passar dos anos, o desgaste foi tão grande que, no fim do nosso casamento, eu me acordava e dizia: essa maldita está aqui, e ela falava a mesma coisa sobre mim. Então, por causa do desgaste, a gente acabou se divorciando. E o narrador não queria esse resultado do exemplo que eu acabei de dar. Ele achou que o comentário da esposa tinha sido um balde de água fria. Porque foi, né? Foi tipo uma coisa que deixou ele desanimado. E o balde de água fria é uma decepção, é uma tristeza, uma coisa desagradável que acontece que desencoraja, que desmoraliza uma pessoa. Por exemplo, eu estava todo empolgado, estava todo feliz porque finalmente eu ia conseguir comprar a minha casa. Mas aí eu levei um balde de água fria, porque perdi o meu emprego e não podia mais comprar nada. Eu queria muito comprar minha casa, mas depois do balde de água fria, que foi a minha demissão, eu desisti de comprar a casa. E para o narrador, aquele comentário de está tendo um caso foi um balde de água fria, porque o narrador queria fazer, na verdade, alguma coisa para reacender a paixão da relação deles dois. E reacender a paixão, aqui nesse caso, significa fazer a paixão voltar a ter intensidade, fazer a paixão voltar a ser muito forte. Por exemplo, depois de vários anos casados, nós temos sempre que procurar fazer coisas diferentes para reacender a paixão. Do contrário, o desgaste destrói o casamento. E o narrador conta um pouco como é que era a relação dele com a esposa no começo. Ele diz que quando se conheceram, a esposa era muito fogosa e ele não ficava atrás.
A esposa era muito fogosa e ele não ficava atrás. E aqui nós temos duas boas expressões informais. A primeira delas é fogoso ou fogosa. E uma pessoa fogosa é uma pessoa que ainda tem um comportamento apaixonado, intenso. Ela ainda quer ter uma relação, um romance. E geralmente a gente fala de uma pessoa fogosa fisicamente, ela quer ter uma relação sexual. Então, por exemplo, dizem que quando a gente completa 60 anos, a gente perde aquele fogo, aquela paixão. Mas eu não. Eu tenho 66 anos e continuo fogoso como eu era quando eu tinha 20. Quando eu completei 60 anos, eu continuei fogoso como quando eu era jovem. E tem muita gente que pensa assim, né? Que tem esse preconceito. Acha que quando a pessoa fica mais velha, ela perde o fogo. Ela deixa de ser fogosa. Mas aí é uma discussão lá para o guia de aprendizagem, né? Não para hoje. E aí, o narrador diz, bom, a esposa era muito fogosa e ele não ficava atrás. E quando a gente diz que alguém não fica atrás em relação a outra pessoa, essa é uma maneira de dizer que uma pessoa não é inferior à outra em relação a um determinado comportamento. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, o Bruno e a Camila. O Bruno é muito inteligente. Ele está sempre lendo, sempre conversando sobre coisas interessantes. E minha filha Camila não fica atrás. Ela ganhou vários prêmios de competições de matemática na escola. Então, o meu filho Bruno é muito inteligente e a minha filha Camila não fica atrás. E no caso do narrador, ele diz que a esposa era fogosa e ele também era muito fogoso, assim como a esposa. Ou seja, ele não ficava atrás. E ele diz aqui que o casamento dele sempre tinha muita espontaneidade no começo. E a espontaneidade é a maneira de agir naturalmente, sem planejamento, de uma maneira natural. E um exemplo que eu posso dar é: o Pedro é muito espontâneo, ou seja, ele tem muita espontaneidade. E a espontaneidade dele faz com que ele seja sempre o centro das atenções. A espontaneidade do Pedro faz com que ele seja sempre o centro das atenções. E o que o narrador fez para resgatar, para reacender essa espontaneidade? Bom, ele resolveu dar um presente para a esposa em junho. E junho, aqui no Brasil, é o mês dos namorados. A esposa aparentemente não entendeu muito bem. Teve um mal-entendido aqui, porque a esposa reagiu de uma maneira inesperada. Ela disse: "Está vendo? Você nunca ligou para a nossa vida conjugal. Nosso aniversário de casamento é só mês que vem, ou seja, em julho. Você nunca ligou para a nossa vida conjugal." E a vida conjugal é a vida de uma pessoa em um casamento, em um relacionamento de longo prazo. Conjugal aqui se refere a casamento. Então, a vida conjugal, o ambiente conjugal, a casa conjugal. Lá no guia de aprendizagem a gente tem mais notas sobre isso. Né? O marido, né, o narrador, até tentou explicar. Ele tentou dizer: meu amor, é um presente de aniversário. Não, é um presente de dia de namorados. E aí a esposa não quis escutar, não adiantou. Ela deixou o narrador falando com as paredes. Ela deixou o narrador falando com as paredes. E falar com as paredes significa falar com alguém, mas não ser ouvido. A pessoa com quem você falou não ouviu, não deu atenção e não deu resposta. Eu lembro que quando eu era mais jovem e morava na casa dos meus pais, a minha mãe me pedia para limpar o meu quarto. E eu não limpava.
Aí minha mãe dizia, Eliakim, eu estou falando com as paredes ou você não me escutou? E aí eu sabia que era o momento que eu precisava limpar o meu quarto, senão eu já era. E o narrador ficou falando com as paredes, porque a esposa dele não queria escutar nenhuma desculpa. E aí o narrador diz, tá vendo? Eu tentei fazer média com a patroa. Eu tentei fazer média com a patroa. A patroa é uma expressão informal que os homens normalmente utilizam para falar da sua esposa. Pessoalmente, eu só conheço uma amiga minha que está em um relacionamento homoafetivo e quando ela fala da esposa dela, ela usa patroa, mas ela usa sempre em um tom cômico. É uma coisa tipo, a patroa está lá em casa, coisa do tipo. Mas geralmente é para uma mulher. A gente não diz muito, o meu patrão está lá em casa. O patrão já é outra coisa que está lá no nosso guia de aprendizagem. Né? E fazer média com alguém significa fazer algo para tentar agradar a pessoa. E a gente faz média com alguém porque a gente quer a aprovação ou algum tipo de benefício com essa pessoa. Por exemplo, eu já terminei o meu relatório muito antes do necessário. Fiz isso porque quero fazer média com o meu patrão, quero fazer média com o meu chefe, porque no futuro talvez ele me dê uma promoção. Ou seja, eu vou fazer média com o meu chefe porque se eu fizer média com ele e ele ficar feliz, ele vai me dar uma promoção. Tem muita gente que faz média com o chefe, né, para ver se consegue uma promoção. E aí o narrador diz, olha, quer saber de uma coisa? Eu estava tentando fazer média com ela, mas ela não quer o meu agrado. Antes a gente não tinha crise nessa DR, mas agora a gente tem. O narrador está um pouco irritado. Bom, agora nós vamos ouvir esse monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Minha esposa sempre adorou umas DRs, mas eu fugia disso como o diabo foge da cruz. Sei que a gente tem que discutir a relação de vez em quando, para colocar os pingos nos is e passar tudo a limpo, mas eu nunca fui muito de filosofar. Prefiro vivenciar. Depois, se eu tiver algo a dizer, digo. Mas minha esposa, não. Com ela, tudo tem que ser minuciosamente analisado. E agora que a gente está dobrando a esquina dos 7 anos, ela deu para ficar muito mais ressabiada. Acontece uma coisinha de nada e ela já quer sentar à mesa, colocar nossas questões em pratos limpos e, se eu dou um passo em falso, ela vai logo ameaçando terminar o relacionamento. Bom, nunca fui o cara mais romântico, mas tentei dar um jeito nisso. Comecei a mandar flores para minha esposa, comprei o chocolate predileto dela, até fui deixar o café na bandeja para ela na cama. Ela ficou logo de orelha em pé. Tá tendo caso? Foi a pergunta dela. Porque homem pra agir assim só quando tem outra. Eu fiquei pensando, nossa, ela achava que eu podia ser infiel, mas ela era quem tinha a fama de namoradeira. Além do mais, sempre fui da opinião de que, se for para ter adultério num casamento, melhor é se separar logo. Não vale a pena o desgaste. Depois daquele balde de água fria, pensei que podia fazer algo para reacender a paixão de nossa relação. Quando conheci minha esposa, ela era fogosa e eu não ficava atrás. E uma coisa que a gente tinha era a espontaneidade. Daí resolvi ser espontâneo e dei um presente para ela em junho, para comemorar o Dia dos Namorados. Sabe o que ela me disse? Tá vendo? Você nunca ligou mesmo para nossa vida conjugal. Nosso aniversário de casamento é só mês que vem. Não adiantou eu tentar explicar que era presente do Dia dos Namorados. Ela me deixou falando com as paredes. Viu só? Eu tentando aqui fazer média com a patroa e a desgraçada ainda vem com desconfiança para cima de mim. Quer saber de uma coisa? Acho que essa tal crise dos 7 anos é verdade mesmo. Antes a gente não estava em crise, mas agora a gente tá. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro.
Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado!